capítulo 20 de João, do versículo 1 até o versículo 9, e depois nós vamos ler do 19 até o 23. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Agora verso 19, acompanhe comigo aí. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então a ressurreição de Cristo, ela tem que impactar a nossa vida. Foram as mulheres as primeiras que receberam Jesus Cristo ressuscitado. Mas também você vai perceber que as mulheres foram aquelas que ficaram ali ao pé da cruz. Tá? As mulheres. Enquanto os discípulos ficaram lá escondidos, com medo, as mulheres foram ali, estavam ali aos pés da cruz. E você vai perceber aqui, Maria Madalena, no primeiro versículo, foi ao sepulcro de madrugada. Eu creio que os discípulos aqui estavam tirando cochilo ainda, né? Mas Maria Madalena vai lá no sepulcro. Nos outros evangelhos diz que as outras Marias estavam junto. Eu também creio que existiam mais outras mulheres com ela, não é? A gente percebe que elas foram aquelas que foram primeiro, foi aquela que Jesus aparece primeiro para elas, não é? Está aí no verso 11, né? Que nós não lemos, mas Jesus vai aparecer então para Maria, para as Maria, aqui no caso Maria Madalena, não é? Quando ela fala para Simão Pedro, para Pedro aí, que estava aberta aí o sepulcro, a pedra havia sido tirada, então nós vamos ver aí que Pedro correu, e ela foi ter com Simão, e Pedro saiu correndo. Aí nós temos um outro discípulo que também corre junto com Pedro, e esse outro discípulo é o próprio João. Você vai perceber que João não coloca o nome dele aqui, por causa da humildade tremenda desse servo, né? Ele não coloca nem o nome dele, mas esse outro aí era o próprio João, né? Que correu, e parece que como João era um pouco mais novo, correu mais rápido e chegou na frente
de Pedro. É interessante porque quando Maria Madalena conta isso para os discípulos, parece que o zelo religioso aí dos discípulos, fala, peraí, né? Não deveria ser para nós que ele deveria aparecer primeiro? Nós caminhamos com ele esses 3 anos aí, somos seus discípulos, não era para nós, mas não. Então a gente percebe que aqui, eu creio, né, que existe um zelo aqui religioso e esses dois saem correndo para ver se era verdade aquilo que a Maria Madalena havia contado, né? Será que de fato ela viu Jesus ressuscitado? Então, nós vemos também aqui, a partir do lençol e a partir do lenço que é deixado ali no túmulo, nós percebemos as provas incontestes, inclusive, de que Jesus havia ressuscitado. Por quê? Porque jamais alguém que roubasse o corpo, como os judeus, inclusive, depois andaram divulgando, né, que roubaram o corpo e tal, e levaram para outro lugar, esconderam. A prova é que o lenço e o lençol estavam ali. Se alguém tivesse roubado o corpo, não ia tirar o lençol, ia levar um corpo nu, não é verdade? Verso 8 diz assim: entrou também o outro discípulo que chegara primeiro. O caso que João chegou primeiro e ficou na entrada, ele não entra. Aí Pedro chega e entra no túmulo, no sepulcro, né? Ele viu e creu, né? Por isso, ele viu o quê? O lenço. Ele não viu nada ali, mas viu o lenço, viu os lençóis ali e creu no quê? Creu que Jesus de fato havia ressuscitado e creu naquilo que Maria Madalena havia contado a eles, né? Verso 19 ao verso 23, a primeira coisa que nós vemos aí é que na parte da tarde, nesse primeiro dia ainda da semana, as portas do lugar onde eles estavam trancadas, ou seja, eles estavam fechados com medo dos judeus. Se a igreja não tiver esse impacto da ressurreição de Cristo na vida dela, ela pode ficar assim, desse jeito, não é? A igreja fechada, a igreja trancada, a igreja entre 4 paredes, uma igreja que fica com medo da própria progressão, do próprio avanço do evangelho, da própria missão dela, da própria fé, inclusive, que pode ficar ali trancada, fechada, às vezes, né, nós vemos tanta gente cantando, às vezes, né, que Deus vive, porque Ele vive e tal, e às vezes cantamos que o Coliseu não pode parar a igreja, que os leões não podem parar a igreja, mas se Cristo não vier fazer uma visitação, isso apenas é música. Como Jesus teve que vir, diz aqui o texto que Ele veio, foi Ele que veio, Ele veio, diz aí, eles estavam trancados no verso 19, estavam trancados, fechados, com medo, e a igreja pode ficar nessa situação, né, com medo disso, com medo daquilo, e aí Jesus precisa vir, para quê? Para que haja esse impacto, para que esse medo se afaste, para que a igreja comece a sair, né, dessa situação de fechamento, de inibição, né, perdendo inclusive a missão dela. É que Jesus vai falar aqui para a gente, inclusive nesse texto. Nós temos 5 pontos aqui para a gente refletir rapidamente nele. Então, nós vemos aí a primeira coisa, a igreja fechada, com medo, e Jesus precisa vir. Hoje, Ele precisa vir? Precisa. Eu falei a respeito de visitação, né? Os grandes avivamentos, como eu falei, eles começaram com a visitação de Cristo na vida das pessoas.
E aí a igreja começou a sair e se expandiu. E a Escócia, por exemplo, o país de Gales, foram avivamentos que impactaram o país inteiro, através de algumas pessoas que se dobraram ali, clamaram e ficaram em vigília e esperaram até que Cristo fez a visitação. Nós precisamos esperar isso, esperar que Ele venha, mas também precisamos fazer o quê? Eles estavam juntos, eles estavam trancados, mas eles estavam ali, ó, juntos. Cremos que eles estavam ali orando, né? Para que pudesse sair daquela situação de medo, de fechamento, de isolamento. Tá? Esse é o primeiro ponto. Jesus precisa vir. E Ele vem. O segundo ponto aqui. Ele vai dizer ainda no versículo 9 o seguinte: Ele veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A gente está acostumado a dizer isso, né? Paz, Deus, paz, isso, não é? Agora, quando Jesus fala isso, Ele não apenas está saudando, embora seja uma saudação, shalom, paz, shalom, era o costume, né? Era a maneira deles se saudarem assim, uns aos outros. Então Jesus diz: paz seja convosco, shalom. O que significa isso? Não é apenas uma saudação. Né? Se você fosse uma pessoa que estivesse com uma úlcera e aí um leigo chegasse para você e falasse: bom, você coloca aí uma pasta de figos, aí que vai sarar isso aí. A pasta de figo não faz nada, né? Não é nenhum remédio. Eu falei, esse cara está ficando louco. Essa pessoa aí vai me diagnosticar, né? Com pasta de figo. Agora, se é Isaías que fala isso, é diferente, né? Imagine Jesus dizendo isso. Ele não apenas estava dizendo, mas ele estava confirmando aquilo que ele, o próprio Jesus, já havia falado lá atrás para eles, quando ele ainda não tinha ido para a cruz. Jesus diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Agora imagine, você naquela situação ali, no meio, aí Jesus aparece, não precisou de porta se abrir, né? Não precisou de porta. Outro aspecto aqui da porta que estavam trancados, é exatamente porque ele não precisou de abrir porta para ele. Ele veio e se apresentou ali no meio deles. Ele estava glorificado já, né? E imagine-se lá naquele lugar, Jesus chegando e dizendo: paz, a paz seja convosco. Eles se lembraram, né? A respeito da paz. Agora, como é que acontece essa paz? Simplesmente porque ele disse? Não. Porque ele havia passado pela morte e estava ressuscitado. Ou seja, a paz que nós temos é na confiança no poder dele. Não é no nosso poder, não é nas nossas condições. Às vezes nós temos essa prática, essa maneira de procurar nos satisfazer com realizações, tá? É bom? É bom. Vamos dizer que quando você faz uma coisa dá certo, você fica alegre, não é? Mas a paz que ele dá é algo que está acima de qualquer outra coisa, de qualquer realização, de qualquer fortuna, inclusive, né, que a pessoa pode ter. Nenhum dinheiro pode dar paz. A paz que Cristo dá, a confiança dessas pessoas, a confiança daquelas pessoas, a confiança das pessoas que têm uma visitação de Deus, está acima de qualquer problema, tá? De qualquer problema. Por quê? Porque, como eu falei a semana passada aqui, nós sabemos que se nós morrermos, se nós vivemos com Cristo, como Paulo disse, né? E aí, se nós morremos e viveremos com Cristo. Então, a nossa confiança e essa paz, então, não pode ser perdida. Como é que você pode perder essa paz? Outro aspecto da paz é a alegria. Não é? Eles se alegraram. Não é? Aqui diz no verso 20, ele se mostrou e eles se alegraram.
Eles se alegraram com Cristo ressuscitado. Imagine, se tem alguém do seu lado que tem poder sobre a morte, não é? Não é possível que você viva triste. Não é possível você viver a vida toda como se estivesse chupando um limão todo dia. Não significa que a gente não fique triste. A gente fica triste? Fica. Às vezes a gente fica triste, fica aborrecido, não é? Com certas circunstâncias que acontecem, tá? Mas é uma tristeza passageira, são aspectos da nossa vida. Mas nós devemos ter um nível, um nivelamento, não é? Da nossa paz, da nossa alegria. Nós temos que ter uma alegria dentro de nós. Por que, inclusive? Né? Nós necessitamos disso. Primeiro, por causa do fator aqui da nossa fé num Deus que está sobre a morte, que passou pela morte e mostrou, se revelou a morte, revelou o poder sobre a morte. Né? Esse é o ponto crucial, o ponto vital. Né? Agora, o outro aspecto da nossa alegria, o primeiro é esse, deve ser esse, e tem que ser esse. Agora, me diga uma coisa, você gosta de viver com uma pessoa, né, que parece que chupou limão o dia inteiro, todos os dias? Não dá, né? Como é que você, por exemplo, vai evangelizar alguém aborrecido? Você acha que alguém vai ficar do seu lado, pelo menos no começo, a não ser que Cristo se revele para ele aí você fica abaixo, inclusive, né? Mas a primeiro momento, a nossa alegria faz com que as outras pessoas se incomodem com isso, né? Elas gostam, as pessoas gostam de estar ao lado de pessoas alegres. Paz tem a ver com alegria também. Paulo vai dizer que, olha só, Paulo vai dizer o seguinte, lá em Romanos 14, 17, ele vai falar a respeito do Espírito Santo que traz paz e alegria. Por que o Espírito Santo traz paz e alegria? Porque o Espírito Santo é que revela essas coisas ao nosso coração. É o Espírito Santo que revela a ressurreição de Cristo para nós hoje. Por isso que Paulo diz assim, ó, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Veja bem, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Tá? É o Espírito Santo que garante a nossa salvação. Paulo diz que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Né? É um outro aspecto, é uma outra pregação, mas a gente já chama aqui a nossa atenção para que nós clamemos, para que recebamos essa visitação. Eu oro todos os dias para que cada um de nós continue recebendo essa visitação de Deus, para que o mundo não abafe, não deixe nós tristes, não tire essa nossa comunhão. O terceiro aspecto aqui, no verso 21. Disse depois Jesus outra vez, Pai seja convosco novamente, mas aí na segunda parte do verso 21 ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está falando de missão. Tá? Está falando de missão, nossa missão, missão da igreja. É o nosso compromisso, é a nossa vida. A nossa vida deve estar fundamentada e sendo vivenciada no reino de Deus. Às vezes a gente fica com dificuldade de falar, bem, como é que eu faço? Eu vivo no reino de Deus no final de semana, na igreja, e nos outros dias eu vivo uma vida secular. Não existe isso. Né? A nossa vida é uma vida dentro do reino de Deus. Em comunhão com a palavra de Deus, em comunhão com a oração, em comunhão com Cristo diariamente,
todos os microsegundos da nossa vida. Quando nós vamos tomar café, nós precisamos demonstrar Cristo na nossa vida. Quando nós vamos dormir, devemos demonstrar Cristo na nossa vida, não é? Em todos, no nosso cumprimento, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, no seio da família, enfim, quando nós estivermos caminhando, pegando ônibus, pegando carro, devemos estar fluindo sempre esse aspecto, Cristo, Cristo, Cristo. Né? Por isso que Paulo escreve aos Filipenses, aos Efésios, ele diz assim, enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito é se envolver com a palavra, é se envolver com a oração, é se envolver com a igreja, não é? Porque se nós formos afastados, não é? Vamos se afastando, como aquela história do tição, né? Se tira o tição da fogueira, ele fica ali um pouquinho aceso, mas depois vai se apagando, não é verdade? Aí ele diz então, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É uma ordem isso aqui. Não é apenas uma meditação. É uma ordem. Nós temos uma ordem de Cristo. Lá em Lucas, teve uma pessoa que falou, bem, Senhor, eu vou te seguir. Mas primeiro deixa que eu enterre os meus pais, não é? Está lá em Lucas 9. Eu primeiro vou enterrar meus pais, eu vou cuidar da minha família, aí depois eu vou te seguir. Aí Jesus diz assim para ele, bom, deixa os mortos enterrarem os mortos. Ou seja, os mortos aí, não era o morto, né? Não, literalmente, eram os que estão separados de Deus. Deixa esses aí viverem a vida deles, você vai e prega o reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui para os discípulos. Tá? Assim como o Pai me enviou, Jesus veio para servir, ele veio para manifestar a salvação, ele veio para nos resgatar. E ele diz assim como eu vim, vocês também vão fazer a mesma coisa. Ele disse assim, então, eu vos envio. A igreja precisa se engajar em missões, né? Precisa se envolver com missões, tá? Mas a base de tudo, nós já falamos lá na frente, precisa existir uma visitação, precisa nós buscarmos a Cristo, precisamos orar, precisamos clamar a Ele, e aí Ele nos envia a fazer missões, a trabalhar a salvação das almas. Tem muita não, nós aprendemos, vamos falar aqui, falar claramente aqui, nós aprendemos a dar o dízimo, dar as ofertas, para que outras pessoas façam a obra. Bom, eu dou meu dízimo, e aí, pastor, os oficiais, alguém, um evangelista, aí se vira. Mas ele está dizendo para a igreja aqui. Os discípulos aqui, as pessoas aqui eram a igreja que estava iniciando. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O discípulo que mais levou pessoas a Cristo foi André, né? André falou, nós vimos, né? Filipe também falou, nós vimos, vamos lá e tal. E aí as pessoas foram até Cristo. Assim nós devemos fazer, falar de Cristo, falar do Evangelho, falar que existe salvação. O quarto ponto aqui, que nós vemos nesse texto, está aí no verso 22. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Óbvio que a partir daí, né, a igreja começa, os discípulos começam a se envolver. E é lá em Atos, por exemplo, todo mundo conhece, vamos lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vai de fato descer ali, se derramar na igreja, né? Aproximadamente 120 pessoas. Capítulo 2, verso 31. Derramou-se o Espírito Santo sobre aqueles
irmãos ali que estão reunidos. Aí no verso 31 do capítulo 2 diz assim: prevendo isto, Pedro está pregando, né, dizendo, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes, ou seja, aquelas pessoas falando na língua, né, daquele povo que estava ali, né, na festa em Jerusalém. Derramou isto que vocês estão vendo aí, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora veja bem, eles estavam trancados, né, como nós vimos lá no começo, com medo, mas agora eles estão abrindo a boca, falando abertamente, não é? E aí vai acontecer algo extraordinário. Depois que derrama seu Espírito Santo, 3.000 pessoas, diz aí a partir do verso 37, 3.000 pessoas se converteram através dessa pregação, esse discurso aqui de Pedro, qual Pedro está dizendo: olha, vocês já sabiam disso, Deus já havia prometido isso para nós, agora ele fez, ele cumpriu isso, ele derramou o seu Espírito, não é? E então nós vemos aqui a igreja saindo das portas que estavam trancadas com medo e abrindo a boca, não é? Quem fez isso? O próprio Espírito de Deus, ao qual Jesus entregou, porque se ele não passasse pela morte, se ele não ressuscitasse, não aconteceria isso, não é? É uma outra prova inconteste da ressurreição do Senhor Jesus. Então ele sopra sobre os discípulos e promete derramamento, né, do Espírito Santo sobre eles. O quinto ponto, nós vamos fechar com ele aqui, está aí, no verso 23. Voltando lá para João, novamente, capítulo 20, verso 23. Jesus está ali ainda, né, com eles, e depois dele soprar o Espírito Santo, depois dele saudar aos irmãos ali, que estavam ali dentro, trancados, ele diz algo interessante aqui no verso 23, ele diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Bem, nós não vemos nenhum apóstolo dizendo: os seus pecados estão perdoados. Eu creio que a Igreja Católica, ela pegou isso literalmente, tá? E acha que os sacerdotes, que os padres, eles têm esse poder, né, de perdoar pecados. Aqui a gente precisa entender um pouco mais, e o que a Bíblia toda, inclusive o próprio Novo Testamento vai dizer para nós, é que a única forma de nós sermos perdoados é por Cristo, não é? Mas de que maneira? Através do Evangelho. Paulo diz lá em Romanos, né, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E a salvação vem através do arrependimento e do perdão, né? Então, a igreja, ela recebeu essa graça, recebeu essa outorga
de levar o evangelho que reconcilia o pecador com Deus, que faz com que os seus pecados sejam perdoados, que ele seja limpo, que o pecador tenha paz, que o pecador seja recuperado, porque nós estávamos arruinados, né? Como eu comecei falando aqui. Não tem como um sacerdote, um pastor, perdoar pecados para a salvação. Quando se fala de perdoar pecados entre nós aqui, é um outro texto, é um outro contexto. Aqui, ele está falando da igreja. Né? A igreja tem essa outorga. Ele concedeu isso à igreja. Falar do evangelho. Ser cooperador, como Paulo diz, cooperador dele na obra de salvação. Para que através do evangelho o pecado seja perdoado, né? E óbvio que se quem não aceita o evangelho, quem não se dobra ao evangelho, quem continua com o seu ego inflamado, né? Porque nós temos hoje uma cultura que não precisa dizer, vocês sabem disso, está vendo toda hora na internet, toda hora na televisão, nós temos uma cultura, um pensamento que infla o seu ego. Você é que tem o poder. As mulheres hoje é que têm, né, que ser absolutamente livres. E a gente vê quanta desgraça está acontecendo por causa disso. Isso não é pensamento, isso não é um ensino bíblico. Tá? Os homens também, os homens querem ficar cada vez mais bonitos, mais cheios de beleza, não é? O ego nosso vai se inflamando, e a televisão faz isso. As campanhas, as divulgações, os comerciais de produtos, usam esse tipo de mensagem para insuflar o nosso ego. Não é? A única maneira, não é, de ser perdoado é que esse ego seja quebrado, que esse orgulho seja derrubado. Não é? Se perceba, não foi para o mundo todo que Jesus apareceu, inclusive na época dele. Paulo escreve que foi para mais ou menos 500 irmãos. Irmãos, tá? Ele continua aparecendo ainda hoje, continua. Tá? Como eu citei aqui a semana passada, muita gente ainda está tendo essa visitação de Cristo, ainda hoje. Mas de que maneira? Quando eles se quebram, quando eles choram, eles lutam, porque não tem esperança mais neles, e recebem então essa visitação de Cristo e recebem aí o perdão. Né? Então nós fechamos aqui com esses 5 pontos, e como Jesus e a ressurreição de Jesus cria um novo horizonte, um novo ambiente na nossa vida. Né? A ressurreição é algo que está acima de qualquer coisa, de qualquer outra atividade, de qualquer outra realização de nós mesmos, né? É a exaltação de Cristo, não a nossa. É a exaltação de Cristo. E é interessante, porque a exaltação só acontece depois da humilhação, né? Depois do sacrifício. É por isso que nós vemos, então, essa exaltação de Cristo, e a nossa é a mesma coisa. Quando nós buscamos a Ele, nos humilhamos a Ele, e levamos esse Evangelho a outras pessoas, para que sejam perdoados os pecados são perdoados e são reconciliados com Deus. E se eles não aceitarem, já sabemos que Jesus disse, né? Serão condenados, já estão condenados. Mas que nós continuemos, então, lembrando, não apenas nesse dia ao qual a gente literalmente acha, né, que foi neste domingo, neste dia que Cristo ressuscitou, mas nós devemos ter isso diariamente na nossa vida, todos os momentos,
Cristo deve estar fluindo. Nós devemos estar pensando em Cristo, pensando na ressurreição, pensando na vida eterna. Tá? Paulo escreve lá aos Gálatas que nós devemos olhar para o alto. Estar sempre olhando para o alto, ou seja, no porvir, na vida futura. É isso que Jesus veio revelar a cada um de nós. Né?